a partir de diferentes olhares, né, convidando, né, essas diferentes mulheres para falar sobre a temática da mulher e as múltiplas violências, né, sofridas em diferentes contextos. É uma realização do Núcleo de Apoio Pedagógico e Experiência ao Docente, o NAPED, do Centro Universitário Presidente Antônio Carlos Unitepac Araguaína, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Demandas Populares e Dinâmicas Regionais, PPGDID da UFT. E hoje a gente vai, então, estabelecer uma interlocução em torno da temática mulher e as múltiplas violências sofridas nos mais variados espaços no contexto da contemporaneidade e da pandemia no Brasil. Para conduzir os trabalhos, o professor Francisco vai entrevistar a professora doutora Flávia Piovesan, que é pesquisadora e membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Como tem sido o tom, né, de todas as nossas intervenções a partir de diferentes olhares, sempre apostando na ciência, no saber científico, como meio, né, de levar radicalmente a sério a temática das mulheres, né, e dos sofrimentos que elas sofrem, das diferentes violências que elas sofrem, e por isso que a gente termina, então, este mês estabelecendo mais uma interlocução que nos é caríssima, né? Professor Francisco. Muito obrigado, professor João. E passamos agora, então, a nossa entrevista com a professora doutora Flávia Piovesan. Vou fazer uma breve apresentação e abro espaço, então, para as suas considerações iniciais, professora. A professora Flávia Piovesan é professora doutora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, nos programas de graduação e pós-graduação em Direito. Já foi Visit Fellow em algumas renomadas instituições internacionais, como o Human Rights Program da Harvard Law School. Já publicou como única autora ou em parceria cerca de 50 livros, dentre os quais alguns já ultrapassam a 15ª edição. É procuradora do Estado de São Paulo e entre 2016 e 2017 foi secretária especial de Direitos Humanos e atualmente é membro da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Professora Flávia, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, professor Francisco, professor João de Deus. É uma honra poder estar aqui com vocês, ao lado da professora Priscila, dizer da minha alegria e da gratidão pelo convite, honrando aqui o tema da mulher no mês comemorativo, e queria até fazer o destaque, pela primeira vez na história, na semana passada, foi eleita uma junta diretiva da Comissão Interamericana, da qual eu tenho a honra de integrar, na qualidade de vice-presidente, somente formada por mulheres. É a primeira vez em 62 anos que nós temos na Comissão Interamericana a junta diretiva apenas com 3 mulheres, somente mulheres. Então, é motivo de grande orgulho e responsabilidade, desafio institucional também. Então, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Vou fazer um pequeno pano de fundo aqui para a nossa conversa e já passo a primeira pergunta. O portal R7, no dia 7 de março, noticiou, a partir de dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que, ao todo, em 2020, foram registradas 105.671 denúncias de violência contra a mulher. Desse total de registros, 72%, ou seja, 753 denúncias, são referentes à violência doméstica e familiar contra a mulher, informou a pasta. Ainda de acordo com a matéria, esses números estão bem longe da realidade, porque, segundo a Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, Cristiane Brito, em vários estados brasileiros, como Distrito Federal e São Paulo, 70% das mulheres vítimas de feminicídio nunca denunciaram, nunca passaram pela rede de atendimento. Bem, professora, todo esse cenário, né, tomando todo esse cenário como ponto de partida, eu pergunto a você, ampliando o olhar para todo o continente americano, sobre o qual a Comissão Interamericana, né, tem atuação, imagino que outras realidades, algumas mais acalentadoras, outras mais desoladoras, se coloquem no horizonte. Com a sua experiência,
o que você gostaria de compartilhar sobre a mulher e as múltiplas violências sofridas nos mais variados espaços no contexto da contemporaneidade? Fique muito à vontade. Professor Francisco, muito obrigada. Queria realmente agradecer essa instigante questão e tão importante. Eu teria 3 reações. A primeira é que, de fato, você tem toda a razão. No campo da violação de direitos humanos, ainda que o número no Brasil, referente a 2020, aponte a mais de 105 mil denúncias de violência doméstica em face da mulher, há sempre uma cifra oculta. Ou seja, a realidade ainda é mais alarmante. Por quê? Por várias hipóteses, há muitas mulheres que temem denunciar, há mulheres que não têm ainda devida conscientização dos seus direitos, outras que desconhecem os canais institucionais para o oferecimento da denúncia, de modo que há sempre uma cifra oculta. Então, este número é, eu diria, desesperador, mas ainda não é ele. Então, ele ainda há uma violência silenciada. Uma segunda reflexão. Aqui, dos 105 mil, 72% eram casos de violência doméstica. Isso me lembra, professor Francisco, se me permitir aqui compartilhar algo que marcou muito a minha trajetória profissional, quando nós levamos o caso Maria da Penha ao sistema interamericano. Então, foram 2 entidades de direitos humanos. Eu, à época, integrava o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos das Mulheres, CLADEM, juntamente com o Centro pela Justiça e Direito Internacional, e a Maria da Penha encaminhamos esse caso. E eu lembro que quando nós estávamos elaborando a peça inicial, um dos argumentos era: o caso da Maria da Penha não é um caso isolado, não é uma pérola perdida no oceano. Reflete um padrão sistemático e generalizado de violência que acomete as mulheres. E eu lembro que nós lidávamos com essa estatística. Nós apontávamos que 70% das mulheres, a cada 100 mulheres assassinadas, 70 o são no âmbito doméstico. E vejam que isso há 20 anos atrás. Eu lembro de ter estado em Washington, em 2002, numa audiência pública do caso Maria da Penha, junto à Comissão Interamericana. E a vida realmente é fascinante. Naquele momento, jamais se me falassem que em 2020 eu estaria, 2021, na vice-presidência da Comissão Interamericana, dizer: me acorde, por favor, desse sonho. Mas o fato é que o Brasil sofreu essa condenação inédita do sistema interamericano. Foi a primeira vez que o sistema se pronuncia sobre a violência doméstica, caracterizando que o Estado brasileiro estava a cometer uma tolerância, havia uma situação de tolerância estatal, de negligência no que se refere à violência contra a mulher, e não existia um marco jurídico adequado. Então, ali no Código Penal havia uma acrobacia hermenêutica, se aplica a lesão corporal, e constrangimento ilegal, etc. E o fato é que esta litigância estratégica junto à Comissão Interamericana permitiu que o Brasil movesse essa agenda à luz da, eu diria, da insistência, resistência, capacidade de luta do movimento de mulheres no Brasil, que tomou esse ganho internacional e buscou a sua tradução no âmbito doméstico. Com isso, a Lei Maria da Penha foi adotada por unanimidade e mal comemorávamos, vinham ainda decisões judiciais configurando a inconstitucionalidade suposta da Lei Maria da Penha, porque violava a chamada igualdade entre homens e mulheres no ponto de vista formal. Então, vejam, com a minha experiência no campo de direitos humanos, aí de décadas, o que eu aprendi, uma das lições aprendidas são lutas incessantes. Ou seja, cada ponto de chegada é um novo ponto de partida e os desafios se multiplicam. Não há uma história linear, assim, não podemos nos dar ao luxo de acreditar que essas conquistas se perenizam no tempo. Temos que trabalhar e cuidar das nossas conquistas como direitos, democracia, Estado de Direito. Então, eu queria me reportar a essa passagem que muito me marcou ao longo da história de defensora, de acadêmica, pesquisadora na área de direitos humanos. E queria lembrar, no nosso trabalho na Comissão Interamericana, que o nosso trabalho todo tem como vértice, como centralidade, as vítimas. É a dor das vítimas, é o sofrimento de Maria da Penha e de outras tantas mulheres que provoca a atuação da Comissão Interamericana e o seu mandato transformador.
E é a partir desse mandato que nós protegemos direitos no hemisfério. O nosso mandato alcança 35 países da região, América do Norte, Central, Caribe e América do Sul, e nós também protegemos direitos humanos a partir do Corpus Juris Interamericano, ou seja, a estándares, a parâmetros, como no que se refere ao direito de todas nós a uma vida livre de violência e o direito de todas nós a uma vida sem discriminação. Também lembro que o tema do feminicídio, o Brasil, quando reforma a sua legislação e dá visibilidade ao feminicídio, na verdade, houve também um impacto do sistema interamericano, porque houve um caso contra o México, que realmente focava o tema do feminicídio em Ciudad Juárez, caso aí Campo Algodoneiro contra o México, e a Corte Interamericana sentencia e diz, olha, aí há um feminicídio. O alvo central dessa violência é a mulher. E ela sofre por ser mulher, uma violência baseada em gênero, baseada em relações assimétricas de poder entre homens e mulheres. Portanto, eu terminaria com esta última reflexão, o quanto o sistema interamericano nos empodera com esses estándares, com esses parâmetros, o quanto nós temos que lutar por um direito a uma vida livre de violência. Então, seja a Lei Maria da Penha, devemos ao sistema interamericano, claro, e toda a mobilização, a força motriz do movimento de mulheres. A lei aqui, que reconhece o feminicídio, também foi impacto do sistema interamericano. Então, passo a passo, nós temos essa incidência dos estándares interamercanos em toda a região. E convido a todos e todas também, nós lançamos em Washington, há um ano atrás, antes da pandemia, na verdade foi em dezembro de 2019, um informe temático sobre violência e discriminação contra mulheres e meninas na América Latina e Caribe. Então, é muito interessante porque traz todas as recomendações da comissão, os estándares, e, para fechar, professor Francisco, algo muito importante, que é o tema da interseccionalidade. Isso é, a violência alcança todas as mulheres, porque tem um componente cultural, que se alimenta de relações assimétricas de poder entre homens e mulheres, em que se nega às mulheres a condição plena de sujeito de direitos. Mas a violência que eu sofro é que todas as mulheres são suscetíveis de sofrer em razão do gênero, em razão, não é o gênero aí como uma categoria analítica que aponta a uma relação de subalternidade e tudo mais. Se nós adicionarmos o critério de raça, etnia, etc., veremos que as mulheres negras no Brasil ainda sofrem uma violência ainda mais aguda. Portanto, nós temos uma situação de vulnerabilidade que se vê acentuada a partir de formas múltiplas de discriminação. Então, eu queria trazer esse foco para dizer que a violência e a discriminação afeta as mulheres de maneira diversa. Mulheres indígenas, mulheres campesinas, meninas, mulheres afrodescendentes. Portanto, nós temos que ter também este vetor da interseccionalidade, que nós tanto trabalhamos. Muito obrigada, professor Francisco. Muito interessante essas reflexões que você traz, porque também, professora Flávia, nos mostra um pouco dos bastidores, né, você trouxe uma memória, né, pessoal, uma memória, e é muito bom porque enriquece, a gente lê nos livros, né? Mas então poder passear um pouco por esses bastidores é muito enriquecedor. Dá um pouco mais de contexto, inclusive. Obrigado por essa gentileza. Segunda questão, professora, que nós colocamos aqui no roteiro foi o seguinte, restringindo agora a nossa discussão um pouco ao contexto da pandemia, você acha que a violência contra a mulher, nos seus mais variados matizes, né, se acentuou ou há segmentos que deem motivos para comemorar? Eu digo isso, professor, eu fiquei pensando bastante, porque eu acho, quer dizer, uma hipótese da qual eu parti é que a distribuição, a partilha, vamos dizer assim, dos efeitos devastadores da pandemia também devem ter sido distribuídos de maneira desigual, considerando as questões de gênero. Mas eu deixo por você. Obrigado. A tua hipótese confirma, professor Francisco, totalmente.
mais uma vez, 3 reações a essa pergunta. A primeira delas é: a pandemia exacerbou as nossas debilidades, os nossos desafios estruturais. Então, se havia padrões discriminatórios, estruturantes, históricos, eles foram, ademais, eu diria, acentuados, exacerbados, escancarados com a pandemia. Então, o que nós observamos, e eu volto a dizer que o nosso mandato na comissão é proteger e promover os direitos humanos na região, 35 países, então nós monitoramos as respostas, claro, sempre tendo em vista os estándares interamericanos, nós avaliamos as respostas dos estados no campo de direitos humanos, tendo em conta os parâmetros interamericanos e as obrigações internacionalmente contraídas pelos estados. E o que eu posso dizer é que houve um aumento na casa de 35% a 40% dos casos de violência contra a mulher neste contexto pandêmico de confinamento. O que fazemos também na comissão, além do monitoramento, a comissão tem muita preocupação em identificar boas práticas, como também em censurar as práticas violadoras. Nós adotamos, e creio que nós tenhamos sido talvez o primeiro, se não um dos primeiros organismos internacionais a adotar uma resolução no âmbito da pandemia, já em abril do ano passado, chamada Direitos Humanos e Pandemia nas Américas, estándares interamericanos, com 85 recomendações aos estados. E 6 ou 7 dessas recomendações eram justamente endereçadas ao tema das mulheres, demandando que os estados criassem canais alternativos de proteção das mulheres. Então, nós podemos perceber, por exemplo, que houve aí boas práticas de expandir canais de denúncia em farmácias e supermercados. Quer dizer, nós sabemos que ainda que haja lockdown, e não é, nós estamos aqui em Zoom, eu não estou, não é, infelizmente, a título presencial, porque nós cerceamos a nossa liberdade de movimento para justamente, na medida em que nós temos uma vacinação tão lenta, evitar a disseminação do vírus, o contágio, em época de pandemia, então, em prol da saúde coletiva. Mas nós percebemos que farmácia e supermercado são mais que essenciais. Então, vimos que países instalaram aí canais de denúncia nesses locais. Então, temos que ter criatividade, resiliência, as denúncias são fundamentais, mas e eu não digo que isso ocorreu só nesta parte do planeta. Houve esta tendência no mundo. Lembrava a querida professora Elete Safiotti, da PUC de São Paulo, minha colega saudosa, brilhante, que a violência contra a mulher é um dos fenômenos mais democráticos que há. Portanto, alcança toda e qualquer mulher, independentemente da raça, da riqueza, da pobreza, da nacionalidade. E assim é. Então, nós tivemos também em países europeus, como Espanha e outros, um aumento sensível de casos de violência contra a mulher. Por quê? Eu insisto, a violência contra a mulher carrega um componente cultural. Só há violência contra a mulher porque há a cultura da violência contra a mulher. Se eu repudio doutrinas de superioridade baseadas em diferenças, se eu trabalho com uma perspectiva igualitária e não sexista e discriminatória, aí nós podemos, e eu creio que essas políticas igualitárias e não discriminatórias devem capilarizar e devem ser fomentadas a todo tempo, em todas as faixas etárias. Quanto antes, melhor. Educar as nossas meninas. Na comissão nos chegam também casos dramáticos de abuso sexual, de violência. Nós assistimos aqui o caso do estupro daquela menina, se não me engano, de 11 anos, do Espírito Santo, e toda a celeuma que ocorreu com relação à interrupção da gravidez, teve que viajar para outro estado, os médicos sendo denunciados, ou seja, uma situação de tamanha crueldade, não bastando que ela já tinha vivido no campo aí da violência, a sua integridade física, psíquica, moral, a sua dignidade, ao seu direito ao respeito,
ainda há uma segunda violência, que é a midiática, não é? E de um país tão polarizado, um tema sensível. Então, temos essa situação dramática do abuso sexual de meninas, muitas vezes aí situações dolorosas, que foram cada vez mais expostas com a pandemia. Obrigada. Interessante, professora, você trazer essas questões, porque eu diria assim, de uma certa maneira, você está num observatório, não só observatório, quer dizer, mas também recebe dados, né, como você colocou, de 35 países, de outras realidades. Eu confesso para você que não tinha ideia que pudesse chegar essas cifras alarmantes, né? A gente imagina, mas, enfim. Professora, mais uma questão que é a seguinte. Agora, saindo da pergunta mais direcionada, o que, em especial, assim, porque a gente faz um roteiro, mas o que, em especial, você gostaria de compartilhar neste fim de mês que comemora as conquistas, né, dos direitos da mulher em um mundo cuja arquitetura, você já foi trazendo aqui, mas é interessante acentuar, uma arquitetura que privilegia a figura do homem, né? Vamos dizer que o mundo é pensado a partir de uma lógica masculina e, enfim, o que você mais gostaria de privilegiar? Fica muito à vontade. Olha, eu tenho muito orgulho de ser mulher, muito orgulho pelas lutas que me antecederam. Eu dou um exemplo pessoal, familiar. Eu tenho a honra de ser professora da PUC de São Paulo desde 91, nossa, até me assusto. Lá estudei. Hoje, como professora da pós e da graduação, hoje e sempre, nós temos cada vez mais mulheres. A minha mãe também fez PUC e também fez direito. Mas na época dela, numa sala de 50, havia 2 mulheres. Nós somos mais da metade nas salas de aula, mais da metade nos programas de pós, temos cada vez mais a presença de mulheres nos poderes executivo, legislativo e judiciário, mas ainda há o que se chama de gender gap. Inclusive, a Harvard e o World Economic Forum publicam anualmente o Global Gender Gap Report. O professor Francisco vai mensurar o gender gap, entre homens e mulheres no exercício de 4 direitos. Direito à educação, direito à saúde, direitos políticos de participação e mercado laboral. O que é interessante? Pesquisados mais de 170 países, e a pergunta é, não vamos comparar qual que é a metodologia. Não é comparar como as mulheres brasileiras exercem os seus direitos diversamente das mulheres na Tailândia, no Peru, na China ou na Alemanha. Não. É avaliar dentro de um mesmo país como homens e mulheres exercem seus direitos, tendo em vista esses 4 indicadores. A primeira conclusão, todos os países discriminam as mulheres, em menor ou maior grau. Segunda conclusão, os países que menos discriminam as mulheres são os países nórdicos. E não por mera coincidência, são os países com maior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Simples assim, não asfixiam mais da metade da sua população. Terceiro, nós mulheres cada vez mais avançamos no que se refere a acesso à saúde e educação. Mas este avanço não se vê projetado no campo laboral ou da participação política. Portanto, ali o gap persiste. E o Brasil tem uma performance que cai drasticamente pela falta de igualdade entre homens e mulheres na política. Veja você, professor Francisco, nós mulheres somos ainda menos de 10% dos legisladores. 90% são homens. Imagine você que a Lei 9.195, que foi a primeira que estabeleceu cotas, estabeleceu 20% naquele momento. Mínimo. À época, nós éramos 6%, subimos para 12%. Isso em 95. Passadas décadas,
estamos ainda nesse número, até retrocedendo. Então, eu sou uma defensora realmente convicta das ações afirmativas, mas nós temos que revisitar criticamente e avaliar o que está sendo o obstáculo para que nós, mulheres, não é, possamos ter esse envolvimento progressivo, maior protagonismo. Então, eu diria a você, muitas foram as nossas conquistas. Eu costumo dizer que o nosso movimento de mulheres, que é um movimento plural, somos tantas, de tantas nacionalidades, raças, etnias, quer dizer, cada vez mais essa diversidade traduzida na interseccionalidade, mulheres indígenas, mulheres migrantes, afrodescendentes, meninas e por aí vai. Mas eu creio que a nossa luta se centra em 3 bandeiras: o combate à discriminação e a luta pelo direito à igualdade, o combate à violência e a luta pelo direito a uma vida livre de violência, e a luta por direitos sexuais e reprodutivos. Então, essas são as 3 grandes bandeiras. E eu diria mais, se nós observássemos aí a reta do tempo, ao menos no mundo ocidental, nós temos uma história de direitos humanos das mulheres pré e pós a década de 70. Muitos, como o Norberto Bobbio, o Eric Hobsbawm, a Aventura de Sousa Santos e tantos outros, dizem, nunca houve uma revolução tão exitosa. Historicamente falando, olhando para trás, da década de 70 para cá, nós democratizamos a esfera pública. E um dos passos é justamente democratizar a esfera privada, ou seja, cada vez mais termos aí no campo da família uma redistribuição mais igualitária dos papéis sociais. Então, eu como mulher me sinto muito orgulhosa, creio que nós caminhamos muito, temos que ter a gratidão com essa visão retrospectiva da luta de tantas e tantas mulheres que nos antecederam, e temos que assumir o desafio e a responsabilidade prospectiva para avançar essa luta, para que ela, não é, seja cada vez mais impulsionada nesse pacto intergeracional. Né? As que nos antecederam nos passaram o bastão, nós vamos fazer a nossa parte, vamos nos entregar a essa causa, não é a causa da igualdade, né? Para que toda e qualquer pessoa possa desenvolver as suas potencialidades sem hostilidades, discriminação, injustiças. E quando nós nos despedirmos, as outras gerações têm esse compromisso histórico. Então, eu quero dizer que essa é a visão que eu tenho, uma visão de que a luta por direitos é incessante, é feita com luzes e sombras, com avanços e retrocessos, mas que temos que deixar a nossa contribuição, temos que servir essa causa. Professora, eu recebi aqui algumas perguntas de outros professores que estão nos acompanhando também, mas antes, eu não poderia perder essa oportunidade, eu queria repassar a você uma inquietação que é minha. Eu trabalho a disciplina de Direitos Humanos e Diversidade já há algum tempo, e quando a gente vai tratando dessas questões, por exemplo, das cotas, das minorias e dos grupos vulneráveis na relação com o sistema especial, né, de proteção de direitos humanos, e uma coisa que foi surgindo em sala de aula, não sei se você observou, o seguinte raciocínio. Por exemplo, você trouxe a questão da política, né? Quando a gente vai mostrar os números, né? Uma objeção que foi crescendo cada vez mais foi: olha, mas todos nós somos iguais, todos temos os mesmos direitos. Será que realmente as mulheres querem, elas interessam de estar lá? Por que não estão? E aí vem uma questão também que eu tenho observado ter sido bastante recorrente, que é da meritocracia. Quer dizer, isso que eu falei agora tem a ver com a meritocracia, né? Os raciocínios que vão chegando é que faz crer o seguinte: se os homens estão em certa situação de privilégio, é porque merecem, e se as mulheres não estão lá. Eu confesso para você, professora, que eu tenho pensado bastante sobre isso e como, inclusive, trabalhar isso nas minhas aulas. Você acha que é um assunto que merece um comentário? Fique à vontade para avaliar.
O áudio, professora. Perdão, eu acho excelente essa inquietude, perdão. E, mais uma vez, 3 reações. Primeiro, nós temos que diferenciar a igualdade formal da material. Todos somos iguais perante a lei. Ótimo, é o que diz o artigo 5º. Aplausos. Esse foi um ganho extraordinário, que veio do final do século XVIII, com as modernas declarações de direito, e que nós herdamos séculos do nosso constitucionalismo. Agora, a igualdade formal é uma igualdade abstrata, é uma igualdade ali formal, de iure, e não de fato. Então, nós temos que avançar na igualdade material, na igualdade enquanto justiça social, ou seja, uma igualdade substantiva, concreta, de fato. Segundo, cada vez mais, aqui dialogo com o Ferraioli, o direito tem que romper com a indiferença às diferenças. Então, é muito importante reconhecer que há situações de vulnerabilidade. Hoje mesmo, eu trabalhava pela manhã, concluía um novo livro, o meu querido coautor, grande amigo, embaixador Silva Albuquerque, sobre o combate ao racismo. Então, nós trabalhamos as 2 convenções, da ONU e da OEA, sobre a proibição da discriminação, combate à discriminação. E veja como é importante dar visibilidade a esse tema, como é importante dar visibilidade ao sexismo, ao racismo, à homofobia, à xenofobia e a outras intolerâncias. Por quê? Porque todas elas bebem da mesma fonte, que vejam, marcos doutrinários, teóricos, ideológicos, que criam visões de mundo, visões que hierarquizam humanos a partir de diferenças. Então, são doutrinas de superioridade baseadas em diferenças. É muito importante que nós possamos repudiar esse tipo, não é, quando se visibiliza a diferença para aniquilar direitos. Uma das minhas autoras favoritas é Hannah Arendt, quando lembra que todos somos diversos e únicos. Somos únicos e diversos, dos que hoje existem, dos que existiram no passado, dos que existirão no futuro. Portanto, me parece muito importante ter dados, e aí eu adoro as estatísticas, ter os diagnósticos, para dizer, há uma situação, como nós escrevemos hoje, a pobreza e a exclusão etnizada, a violência racial. Se nós avaliarmos o jovem afrodescendente da periferia, ele tem ali um padrão de violência que o torna uma vítima preferencial. Covid-19 em todos os países, eu como relatora dos Estados Unidos, hoje mesmo via uma matéria, a população afrodescendente tem menos acesso a vacinas, a letalidade tem um impacto desproporcionalmente lesivo na população afrodescendente nas Américas. Então, é muito importante ter dados, e aí, professor Francisco, eu digo, como professora também de Direito, que a nossa cultura jurídica, em geral, é extremamente dogmática. Nós ficamos nos dogmas, dentro da floresta normativa, e falamos de leis e leis, um raciocínio endógeno. E no campo de direitos humanos, nós temos que extravasar, nós temos que realmente recuperar o elemento de realidade social, conhecê-lo com dados desagregados especialmente, para que nós possamos usar da ferramenta do direito com uma incidência adequada, buscando transformar esse estado de coisas, essa paisagem. E o tema da meritocracia, eu me lembro sempre do presidente Lyndon Johnson, nos Estados Unidos, quando se questiona o tema das cotas, das ações afirmativas para a população afrodescendente, muitos diziam, viola a meritocracia, como assim? O afrodescendente teve uma pontuação abaixo da minha, eu sou uma mulher branca, e ele vai entrar na minha frente? Ele diz, opa, que meritocracia é essa? Se nós temos uma maratona, mas eu parto 10 quilômetros adiante, porque há uma diversidade de pontos de partida. Ou seja, as oportunidades não são as mesmas. Então, enquanto não houver esta igualdade no campo de oportunidades,
nós temos que compensar, é o que eu penso. E, portanto, defendo as ações afirmativas para as mulheres, para a população afrodescendente, com medidas especiais, temporárias, progressivas, que visam acelerar o processo de construção da igualdade. Esta é a visão que tenho. Entendo que as ações afirmativas se justificam, seja no ângulo retrospectivo, para compensar a dívida histórica de um passado discriminatório, como também pela perspectiva do futuro, para transformarmos esse padrão discriminatório. Como eu escrevia com meu colega hoje, na reta final, na conclusão, dizer, o racismo e o sexismo a que eu agrego são doutrinas, são teorias, são concepções, são ideologias. Nós temos que desmantelar esta ideologia, nutrindo uma outra. Se a doutrina do sexismo, do racismo, se baseia em superioridade, que tem como base a diferença, seja aí de gênero, seja de raça, se é tomada a diferença para hierarquizar humanos, nós temos que reagir justamente apontando que a diferença não pode traduzir desigualdade, apontando a importância do respeito, da diversidade, da justiça, da igualdade e da proibição da discriminação. Afinal, como lembrava eu, todos somos livres e iguais, em dignidade, direitos e respeito. Obrigada. Tem uma pergunta da professora Priscila, que é a seguinte. Opa, deixa eu pegar aqui no chat. Professora, é assim. É um comentário, né? Para você comentar. Antes de tudo, mulheres precisam parar de julgar mulheres, reiterar o costume da submissão, da objetificação de seres humanos do sexo feminino, como se nesse mundo a tudo se deve pedir permissão. É um comentário que vem, eu acredito, de quem está nos acompanhando no YouTube. A professora Priscila está repassando para nós. Você quer fazer um comentário sobre? Eu acho muito importante, eu não sei quem fez esse comentário, mas eu queria dizer que eu compartilho plenamente. Eu creio que nós temos que tirar essas amarras. As amarras da coisificação, as amarras que nos veem como objetos e não sujeitos plenos de direito. Então, essa é a mudança mais importante, a mudança cultural. Porque, veja, de nada adianta, também é outra lição que eu aprendi na vida, de nada adianta termos mudanças normativas ou de políticas públicas se elas ficarem reféns de mentes sexistas, discriminatórias e patriarcais. Esta visão do passado discriminatória pode aniquilar o avanço igualitário, né, de uma nova política, de uma nova lei. Então, nós temos que ter espaços como esse, por isso que eu fiz questão de estar aqui, é uma honra para mim, porque é por aí, nós temos que criar espaços para debater, para sensibilizar, para transformar corações e mentes e, sobretudo, perspectivas. Mudança cultural, que é muito mais difícil, desafiadora e lenta. Excelente. Tem um comentário, professora, uma pergunta do professor João, eu quero passar aqui para você. Aí eu vou passar vários comentários que ele fez e você seleciona. Ele pergunta o seguinte: em termos de violência no Brasil, qual o panorama que você traz? E ainda, se os operadores do direito estão sensíveis a essas questões. O que você acha, professora? E aí, por último, se você pudesse sinalizar, assim, possíveis saídas. Você já comentou algumas, né, aqui, possíveis saídas para intervenção na temática, dada, assim, a sua experiência, né, de ver a realidade de diferentes países. Obrigado. Eu agradeço muito, professor Francisco e professor João de Deus, as 3 questões. Violência do Brasil. Aí nós temos, aí na América Latina, temos a região mais desigual e violenta do mundo.
temos 8% da população mundial, mas temos 27% dos homicídios. E é interessante que até no campo do Covid é a mesma cifra. Somos 8%, mas respondemos por quase 30% das mortes. Então, temos uma situação aí, eu diria, de grande preocupação. Veja, professor João de Deus, o indicador que mensura a violência, um dos indicadores mais respeitados, é o número de assassinatos por 100 mil. Para a comunidade internacional, o máximo é 10 por 100 mil. Mas nós temos, na média latino-americana, de 26 por 100 mil, muito longe. Claro que a média oculta realidades específicas, como a do Uruguai, que é uma letalidade baixa, Chile, Canadá, mas El Salvador, nós tivemos uma visita em loco em El Salvador em 2019, chegava a 70 por 100 mil. A média nacional também oculta as realidades específicas. Até onde eu acompanhava, eu sei que a realidade crítica era justamente Alagoas, Pernambuco, a Amazônia. Então, nós temos aí regiões com alta letalidade. Mas, então... E aí vem a segunda pergunta. Fundamental sensibilizar os operadores do direito. Então, mais uma vez, nós temos que lidar com dados da realidade e temos que, e aí já vou para a minha terceira reação, nós que somos do direito de outras áreas, e eu gostei muito do que eu ouvi aqui no início, nós abraçamos a ciência, a solidez do conhecimento. Nós dedicamos a nossa vida à produção e à transmissão do saber e à mudança social. Nós acreditamos que as ideias transformam. E é por isso que eu entendo muito importante nós pensarmos fora da caixa e avaliar. Claro, se a situação é esta, nós temos esse padrão de violação que é um construído histórico, como desconstruir? Nós temos pistas onde nós podemos identificar práticas exitosas. Claro, aí nós temos que transportá-las para cá, dando o devido ajuste das circunstâncias, e sempre tendo que na ciência é fundamental, que é a humildade. As verdades científicas são sempre provisórias. E eu creio, nós, como professores também, a cada turma, a cada semestre, nós sempre fazemos uma avaliação. O que foi exitoso, o que não foi. Então, termos a humildade, assumirmos o risco, mas termos a humildade de aceitar os nossos erros e buscar repará-los, com criatividade, com compromisso, com entrega. E sempre aí, realmente, eu diria, abraçando a ciência que salvou e salva tantas vidas no mundo hoje. Obrigada. Professora Flávia, certamente seria um prazer podermos continuar conversando, mas eu lembro aqui do tempo que você disponibilizou para a nossa entrevista, dada a sua agenda lotadíssima. Nós somos muito gratos, tá? E, para finalizar, só lembrando você rapidão que nós começamos no início do mês com outras palestras, né, com outras entrevistas de mulheres de diversas áreas do conhecimento dialogando conosco. Estamos encerrando hoje aqui muito honrosamente, né, de maneira prazerosa com a sua palestra. E para fazer assim as considerações finais, eu gostaria de passar a palavra à professora Priscila, né, que representa aqui a instituição que está sediando este evento. Vou passar a palavra para ela, mas agradeço muito a você. Boa noite a todos, em especial a nossa entrevistada da noite, professora Flávia. Com muito prazer que nós a recebemos nesse momento para fechar com chave de ouro esse mês, onde nós realizamos uma série de debates, de discussões acerca da mulher, né? Quando esse projeto ele foi pensado, idealizado ali no início pelo professor Francisco, foi exatamente falar sobre. Então, precisamos falar sobre a mulher dentro de diversas perspectivas. E foram muitos os debates, muitas as reflexões que foram realizadas aqui ao longo desse mês de março,
E o desejo do nosso coração, enquanto organizadores desse evento, é que muitas sementes tenham sido plantadas e que essas sementes deem frutos, onde quer que os nossos ouvintes estejam, né? Então, de maneira muito especial, eu gostaria de agradecer à Universidade Federal do Tocantins, na pessoa do professor João de Deus, que é o coordenador do programa de mestrado em demandas regionais, que nos apoiou, que esteve conosco durante toda a realização deste evento. Também agradeço a imensa participação, o envolvimento e a preocupação do professor Francisco no desenrolar, no pensar, no construir esse projeto, que foi um desejo que partiu dele. Agradeço também a instituição de ensino a qual eu sou vinculada, o Centro Universitário Unitepac, por nos ter proporcionado o espaço, nos ter dado o apoio tecnológico, de divulgação para a realização deste evento, e de maneira muito especial, eu quero agradecer também às mulheres sensacionais que passaram por aqui nesse mês, para trazer cada uma dessas temáticas e nos levar a refletir. E como eu disse, que essas reflexões nos levem a ações, de entender o papel da mulher na sociedade, de entender que nós não podemos permanecer no ponto em que estamos, quando a gente fala sobre a mulher. Agradeço a cada professor que participou conosco, aos nossos queridos alunos que, motivados, participavam, elogiavam, questionavam no chat. Esse é o momento e um espaço de desconstrução e de construção, e um momento, um espaço para debate, né? Eu sempre gosto de dizer que a academia é o melhor lugar para que nós possamos sair da caixinha, como a professora Flávia falou hoje. E mais uma vez, professora Flávia, agradecemos a sua disponibilidade, essa aula sensacional que a senhora nos proporcionou, e eu abro para as suas considerações finais, para que possamos encerrar. Muito obrigada, professora Priscila, acho que nós compartilhamos de coração e alma essa mesma entrega, né? Fazer da ciência um instrumento de emancipação, poder servir ao mundo, não viemos aqui para salvá-lo, mas para servir a esse mundo, e poder, com espaços e sementinhas, como você mesmo dizia, como essas, que nós possamos colher frutos na busca de sociedades mais igualitárias, mais justas, mais solidárias, mais livres, concretizando o mantra da Declaração Universal, quando ecoa que todos somos livres, iguais em dignidade, direitos, né, e respeito. Então, nós, mulheres, sempre lembro, somos mais da metade da população mundial e mães da outra metade. Portanto, temos aí a nossa dignidade como essa força motriz da humanidade. Muito obrigada, gratidão, uma alegria poder estar com vocês. Prosseguimos firmes, acreditando com essa esperança aí que nos move. Muito obrigada.